Bom dia. Bom dia para quem está presente, bom dia para quem está acompanhando a gente em casa. A gente vai dar início a mais um culto nosso. Espero que vocês tenham dormido bem. Que a gente consiga prestar culto da melhor forma possível. Deixa eu orar. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado porque o Senhor tem cuidado dos seus. A gente tem vivido um momento terrível, um momento tenebroso, mas ainda assim o Senhor tem cuidado dos seus. Muito obrigado porque isso é uma prova de que a tua misericórdia nos alcança todos os dias. É uma prova de que a tua graça está sobre nós. Única e exclusivamente por causa do teu amor para com a gente. Obrigado, Deus. Que o meu pedido é que a gente consiga expressar o culto da melhor forma possível, que a gente consiga te louvar com aquilo que enche os nossos corações, que é a tua palavra, Deus. Que a gente possa ser sempre grato, ter sempre alegria, porque a gente foi salvo por você. A gente foi comprado, como diz o texto bíblico, não por ouro, prata, que são materiais que passam, mas pelo sangue de Jesus, que dura para sempre. Muito obrigado, Senhor Jesus. Amém. Eu quero ler com vocês o texto rapidinho. Consegue pôr aqui para mim, Guilherme, rapidinho, o texto? O texto é de Efésios, capítulo 1. Eu vou ler 4 versículos, mas com foco no último. Vou ler a partir do versículo 3. Diz assim: bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para si mesmo, segundo a boa determinação de sua vontade, para sermos filhos adotivos por meio de Jesus Cristo, para o louvor da sua glória e da sua graça, que nos deu gratuitamente no amado. A proposta seria de que a gente conseguisse glorificar Deus com tudo que a gente faz. Tudo que Ele fez por nós é para o louvor e para a glória dEle. Então, que a gente consiga expressar isso com alegria, com gratidão, entendendo que a nossa vida tem um propósito que é maior que a nossa própria vida, que é glorificar a Deus. Então, de que nessa manhã, em forma de culto, através de louvores, através de oração, através da palavra, a gente consiga expressar a glória de Deus para o louvor dele. A gente vai louvar agora. Bom dia, igreja. Convido a todos a puderem se colocar de pé para nós estarmos começando um momento de louvor a Deus aqui essa manhã. Você possa se desconectar dos problemas lá fora, de toda a semana. O quadro que nós vivemos, esse momento é um momento muito difícil, de pandemia, de desemprego, onde o país, a cada dia que passa, surge mais escândalos, né? Mas que agora, nessa manhã, o nosso coração esteja conectado com Deus. Que nós possamos, nessa manhã, estar focados em adorar Ele, focados em engrandecer o nome dEle e adorar o único Deus que é santo.
este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Senhor.
oração com Deus, que nesse momento você vai estar entregando para Ele todas as suas aflições, fazendo ser conhecido através da oração tudo aquilo que deixa o seu coração aflito, que está sendo uma preocupação para você agora. Que nesse momento a gente possa estar pedindo perdão pelos nossos pecados. Deus, que o Senhor possa sondar o nosso coração, Pai. Ver aquilo que te desagrada, Deus, e que nós possamos pedir perdão por isso, Pai. Que nós possamos ter uma vida de cada dia uma renúncia, Pai, da nossa carne, Pai, uma vida santa, que é o que o Senhor pede de nós, Deus. Nos ajuda, Pai, na caminhada, Pai, que é difícil, mas que a recompensa vale a pena, Pai. Que é uma vida eterna ao seu lado, Deus. Continue em oração com Ele. Nesse momento de contrição, que você possa pedir perdão pelos seus pecados. A palavra de Deus, ela vai dizer em Salmos 86, versículo 5: Pois tu, Senhor, és bom e pronto a perdoar, e abundante em benignidade para todos os que te invocam. Então que a gente possa ter essa palavra no nosso coração, e entender que o nosso Deus é bom, entender que Ele é um Deus que perdoa. Nós possamos entregar então todos os nossos pecados, como eu falei, e orar a Ele pedindo perdão do nosso coração.
Bom dia, irmãos. Bom dia. Graça e paz. Estamos entrando agora num momento de generosidade e gostaria de chamar vocês a pensarem na situação da vida quando você quer dar um presente para uma pessoa amada. Como você fica esperando o momento que você vai entregar o presente e a pessoa veja esse presente e se alegre com esse presente. Se torna também um momento de alegria para a gente que está doando, a gente que está dando, de tal forma que muitas vezes o sentimento é melhor do que você mesmo ganhar um presente. E eu gostaria de refletir um pouco nessa alegria, no modo que a gente é generoso para com o próximo e para com as coisas de Deus. Porque em 2 Coríntios 9, versículos de 7 a 8, diz: cada um dê conforme determinou em seu coração, não por pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que toda a graça lhe seja acrescentada, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Então, a gente vê que Deus quer que a gente dê o que a gente puder com alegria, dê o que Deus confirmou em nosso coração com alegria e não com pesar, não com tristeza. E muitas vezes, até disse isso ontem, como muitas igrejas têm apostatado do Evangelho, têm tombado do Evangelho e têm pregado tanto dinheiro, a gente fica sem graça de falar sobre o tema. Mas o tema é importante em si, obviamente, claro que não ao ponto que o pessoal transforma, mas que a gente saiba que devemos ajudar o próximo e também a igreja para continuarmos adorando em templos, para continuarmos fazendo trabalhos missionários, para que a gente possa ajudar o reino de Deus como um todo. Atrás de vocês tem 2 envelopes, um vermelho, que é para ajudar as plantações que a Atos está fazendo, e a preto que ajuda internamente, ajuda esta igreja em si. Então, se vocês quiserem cooperar com a missão, tanto em São José dos Campos como em Itaipuaçu, então usem o envelope vermelho. E dízimos e ofertas para essa igreja, o preto. Então, quando eu orar, vocês podem vir ao gasofilácio, vocês podem também botar no cartão com a Luísa lá atrás. Também temos Pix, que é o CNPJ da igreja. Quem quiser o Pix pode me perguntar que eu passo sem problema nenhum. Então, que a gente tenha no nosso coração um coração cheio de alegria para doar, cheio de alegria para dar e para servir os irmãos. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu lhe peço, meu Pai, nos ajude, meu Pai. Nos ajude, Senhor, para que possamos, Senhor, fazer a Tua vontade. Deus, que as pessoas que vão vir aqui, Senhor, que elas não fiquem tristes por dar o dinheiro, mas que elas vejam como um momento de agradecimento. Não um momento de pagar o que é devido, não um momento de tentar pagar a salvação, porque não tem isso, porque foi tudo pela graça, foi tudo o Senhor que fez. Mas que seja um momento de alegria, que a gente possa ajudar outros irmãos, Senhor, a gente possa ajudar irmãos dessa igreja, possamos ajudar a causa do Evangelho. Eu oro assim, em nome de Jesus. Amém e amém. Quem quiser já pode vir, caso eu faça.
dia. Tudo bem com vocês? Bom vê-los aqui novamente. Se continuar assim vai chover. Vai chover muito. Bem, irmãos. Deixa eu falar com o pessoal de casa, né? Bom dia, meus irmãos, esses que estão nos assistindo em casa. Uma alegria poder estar aqui mais uma vez com vocês, falar do Evangelho, falar da Palavra de Deus. Essa semana nós recebemos a notícia de que um jovem da igreja, junto com a sua família, está internado também por conta da Covid. É o Lucas Charré, acho que muitos de vocês conhecem aqui, pelo menos os jovens. Ele é um jovem assíduo no nosso grupo e recebemos a notícia de que ele e sua família está internado por conta da Covid. Então peço que vocês orem. O nome dele é Lucas Charré. Nome diferente, né? Então acho que vai ser fácil vocês gravarem. Então estejam orando pela vida desse irmão e da sua família. O presbítero Luiz, vocês ficaram sabendo do que aconteceu essa semana, a perda do seu pai e da esposa do seu pai, o Joel e a Sandra. Um momento muito difícil. O Luiz está vivendo esse momento, está em casa, mas acredito que logo mais à noite ele esteja aqui. Mas continue orando. O Luiz está bem firme, graças a Deus, mas como ele mesmo falou, como filho, como homem, ele sente a dor da perda de alguém que ele tanto ama e amava. Então, estejam orando por essas pessoas, para que Deus esteja confortando e ajudando seus corações. Bem, eu queria falar sobre esse tema, cura profunda, porque ultimamente eu tenho pensado muito nessas questões do homem, nas questões da minha vida, e eu acho que todo mundo aqui sabe que o grande problema da humanidade, o grande problema do homem é o pecado. E às vezes a gente luta com tantas coisas e esquece que existe uma raiz chamada pecado, que é onde a gente deve atuar. Então, quando eu uso esse tema sobre cura profunda, eu falo de justamente a cura sobre o pecado humano, né? Algo que só Deus pode fazer, só Deus pode fazer. Então, é algo que o homem tem que entender, que ele não vai encontrar isso em outro lugar, a não ser em Jesus Cristo, a não ser em Deus. Só Ele pode nos curar. Bem, o texto que nós vamos ler é João 5, de 1 a 7, diz o seguinte, está aí no... vamos lá. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam o movimento das águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitar as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era um paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Esse é o texto. Vamos orar? Pai querido, obrigado por essa manhã, por mais uma vez termos acesso à Tua Palavra, e num dia tão bonito, tão especial, poder rever os meus irmãos e compartilhar com eles a fé em Cristo Jesus. Pedimos que o Senhor nos oriente, nos ajude a tirar desse texto, dessa ação milagrosa do Senhor, verdades para a nossa vida que nos ajudem a caminhar, a viver em Ti e ao mesmo tempo orientar e aconselhar pessoas a respeito da verdadeira transformação que é possível através de Jesus. Então que o Senhor, através desse texto, vocês sabem disso, e João tinha um propósito muito grande ao escrever o seu livro
por conta de tudo que estava acontecendo naquele momento a respeito da vida de Jesus, do seu ministério, das coisas que ele fazia. O propósito de João era mostrar a divindade de Cristo, revelar que aquele homem que estava ali, chamado Jesus Cristo, ele era Deus encarnado. Então ele começa a sinalizar coisas mostrando a divindade de Cristo, algo que naquele tempo era muito questionado. Então João ele escolhe duas formas de mostrar para as pessoas, principalmente para aqueles doutores da lei, para os fariseus, que o tempo todo tentavam interrogá-lo. Ele pega duas maneiras para mostrar que, de fato, aquilo que ele estava falando era verdade, que Jesus Cristo, aquele Jesus que estava andando ali, era Deus, era aquele que atuava no Antigo Testamento. E ele então a primeira proposta dele é mostrar um atributo de Deus, quando ele afirma ser Deus. Ele usa a mesma expressão que era usada no Antigo Testamento, lá no Monte Sinai para Moisés, quando ele diz, no capítulo 8, mais à frente de João, no versículo 58, ele diz que ele afirma para as pessoas que estavam o interrogando naquele momento, através de alguns milagres que ele estava fazendo, que ele diz, eu sou. Então, quando ele usa essa expressão, eu sou, ele está fazendo menção a como Deus se revelou no Antigo Testamento. É uma ligação, de fato, de quem ele era. Ou seja, eu sou o mesmo que um dia, há muitos anos atrás, disse que era. Ele traz, então, essa mesma expressão. Isso está em João 8, versículo 58. Essa declaração de Jesus Cristo a respeito de quem ele era. E essa expressão, essa maneira de se apresentar como eu sou, Jesus faz isso no livro de João. João mostra isso 7 vezes, relacionado a essa pessoa de Jesus, a quem ele é. E toda vez que ele diz eu sou, e o que vem em sequência, deixa os caras muito doidos, deixa todo mundo maluco, por causa das suas declarações. Então, no capítulo 6, 35, ele vai dizer que ele era o pão da vida, e vocês devem lembrar dessa passagem, quando ele revela ser o pão da vida, o tumulto que criou, alguns o abandonaram, não quiseram ficar com ele, porque para eles ele estava falando uma blasfêmia, mas ele diz, eu sou o pão da vida. João 8,12, eu sou a luz do mundo. Ele se revela como aquele que vai dar a direção para as pessoas. João 10,9, eu sou a porta. João 10,11, eu sou o bom pastor. E ele sempre usando a expressão eu sou, eu sou. E mais à frente no 11,25, eu sou a ressurreição e a vida. Ele vai encerrar essa amostra dessa sua conexão com Deus, lá em João 15,1, quando ele diz, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Ele também fala sobre que ele era o caminho, a verdade e a vida, que ninguém ia ao Pai a não ser por ele. Então, todas essas afirmações de Jesus, ele começa com essa expressão eu sou. Mas João, e agora um pouco daquilo que a gente vai falar, ele entra agora com uma outra estratégia, um outro propósito, ou uma outra ferramenta, vamos dizer assim, onde ele sinaliza esse Jesus Cristo fazendo as mesmas coisas que Deus. Se ele faz as mesmas coisas, então ele é Deus. Né? Eu acho que aqui a gente pode abrir um parênteses para a gente, no sentido de que o Evangelho é assim. O Evangelho, ele nos chama para viver conforme Cristo viveu, e nós damos testemunhos de Cristo quando vivemos respeitando, obedecendo os seus mandamentos, né? Estando com o nosso coração sensível à vontade dele. Isso a gente revela Deus na nossa vida. Então, ele agora vai falar de 7 milagres que Jesus fez. Jesus então declara que ele né, conforme no Antigo Testamento ele se revelou, e agora ele vai fazer algumas curas, mostrando que ele não só diz ser, mas ele também, em suas obras, ele declara ser o Filho de Deus. Então, são 7
os milagres de Jesus no livro de João. Eu vou lembrar para vocês, ele transforma a água em vinho, ele cura o filho do oficial, ele cura o paralítico, nesse capítulo 3, nesse capítulo 5 que nós estamos vendo. Depois ele faz a multiplicação de pães e peixes, ele anda sobre o mar, ele cura um cego de nascença e o último é a ressurreição de Lázaro. Esses são os milagres que Jesus faz no livro de João, e ele faz questão de deixar isso claro para os seus ouvintes, para aquelas pessoas da época. Então, João está dizendo o seguinte: se ele faz as obras de Deus, ele é Deus. Não existe como negar isso. E aí, o texto que nós lemos a respeito do terceiro milagre que Jesus fez é a cura de um paralítico no tanque de Betesda. Esse texto é muito conhecido. As pessoas geralmente ficam na expectativa para que se fale sobre essas águas que se agitaram naquele dia, se de fato isso aconteceu ou não aconteceu. Mas o ponto, irmãos, desse texto não é a água se agitar. Às vezes nós temos que ter muito cuidado com relação à Bíblia para não nos prendermos a coisas que não vão nos levar a lugar algum, onde a mensagem central não é aquilo dali, mas por uma curiosidade, uma questão de querer fantasiar o negócio ou trazer algum tipo de alegoria, a gente se prende a coisas que a mensagem central não é aquela. A mensagem desse texto é que Jesus cura aquele homem e diz para ele: pega a tua cama e vai embora. Se você continuar, você vai ver que quando aquele homem é curado, pega a cama dele e vai embora, ele é interrogado pelos homens que estavam no templo. Jesus queria dar sinais de que ele de fato era o Filho de Deus. Jesus queria instigar aquelas pessoas a procurá-lo, a vir de encontro a ele diante daquelas coisas que ele fazia. Olha que ponto interessante para mim e para você hoje viver o Evangelho e mostrar para as pessoas qual é o Deus que nós seguimos. Quando você não aceita uma proposta desse mundo, não simplesmente para que você seja o cara, não para que você simplesmente seja a pessoa notada naquele momento, mas para que você instigue nas outras pessoas. Que situação é essa? O que te faz não aceitar? Deixa eu falar um negócio aqui para vocês, e eu não quero com isso me engrandecer jamais. Quando eu trabalhava numa empresa, vocês conhecem, já ouviram falar, um certo dono de uma empresa chegou para mim e falou assim: Alessandro, você estuda? Eu falei: sim, eu faço faculdade. Aí ele falou assim: que tal eu pagar a tua faculdade? Eu falei: não, que isso, não precisa. Ele: mas eu posso pagar a tua faculdade? Eu falei: não precisa. Eu trabalho numa empresa, eu recebo bem, graças a Deus, então eu faço a faculdade porque de fato eu preciso, mas graças a Deus. E aquele homem insistiu, e eu falei: que tanto ele quer com esse negócio e tal. Até que um dia eu falei: como é que você quer fazer? Por que você quer pagar minha faculdade? Não, porque você é um cara legal, você é um cara esforçado, um cara trabalhador. Eu falei: opa, bênção de Deus. Ele viu em mim, Deus fez com que esse homem visse graça em mim. Aí, bacana. Só que depois, mais perto, numa conversa mais íntima, na verdade ele queria que eu, na posição que eu exercia na empresa, desse para ele alguns privilégios em relação a outras pessoas. Na verdade, ele queria me pagar para que eu pudesse dar a ele benefícios na empresa. E aí, quando você rejeita algo assim, eu não posso deixar para aquele homem ou para aquela pessoa a ideia de que eu sou um cara bonzinho, de que eu faço tudo certinho. Eu tenho que ter a oportunidade de dizer para ele o seguinte: olha, isso não faz parte do meu contexto de vida. Meu Deus não permite que eu faça essas coisas, isso é pecado. Sabe, essa é a postura quando Jesus Cristo faz alguma coisa, ele desperta nas pessoas aquilo que ele quer que de fato aconteça. Ele quer ser conhecido, ele quer ser visto. Aquele homem então, quando sai, a Bíblia diz que ele não sabe quem é aquele homem que o curou. Até então ele não sabia, mas ele vai lá para o templo, porque ele está curado. Ele agora pode ir para o templo. Quando ele chegar, o que
você está fazendo aqui, cara? Quem te curou? Não sei, um homem me curou e disse para eu pegar minha cama e ir embora. E aí, mais uma vez, eles vão falar assim, mas você não pode fazer isso, porque hoje é sábado, você não pode carregar nada, não pode existir trabalho algum, não pode botar peso sobre as costas, você está pecando. E começa toda aquela confusão, porque Jesus havia feito um milagre. Jesus, então, espalha naquele lugar uma situação. Eu estou querendo só dizer isso para vocês, porque a própria Bíblia não registra nenhum tipo de milagre em relação ao mover dessas águas. O milagre que existe ali naquele dia foi o milagre de Jesus Cristo curando a vida daquele homem e pronto. Ele então vai dizer que a dificuldade que ele tinha em chegar até as águas, quando ela era agitada, não permitia que ele fosse curado. Bem, só para a gente contextualizar um pouco o texto, Jesus está subindo para uma festa em Jerusalém, como judeu, ele participava dessas festas, só que enquanto ele está indo para lá, ele decide ir visitar esse lugar chamado Betesda, que ficava próximo. É um lugar, se vocês pesquisarem, vocês vão ver que é um lugar terrível, é um lugar onde ficavam muitas pessoas doentes, o próprio versículo 3 fala isso para nós. Era um lugar em que concentrava pessoas que eram desprezadas, pessoas que por conta das suas enfermidades não eram bem-vindas no meio da sociedade, não só no meio da sociedade como na sua própria família. Quando uma pessoa ela era pega com uma lepra, com uma doença, a orientação era que ela se afastasse até mesmo do seu vínculo familiar. Ele era retirado, alguns viviam nas ruas, outros encostados em algum lugar, mas eles não podiam ficar perto das pessoas, e automaticamente as pessoas também não se aproximavam desse grupo. Então existia esse lugar que se tornou uma grande concentração de pessoas leprosas, paralíticas, doentes, com todo tipo de problema que impedisse eles de ficarem no meio da sociedade. Então eles vão para aquele lugar. Era como se fosse, irmãos, não sei se o termo que eu vou usar vai ser muito duro, mas era como se fosse um depósito de pessoas inválidas, à procura de uma cura milagrosa, porque naquela época não existia cura para os seus problemas. E por saberem que ali existia uma água que se agitava, então eles se concentravam naquele lugar. O texto diz que era uma multidão, era muita gente naquele lugar, então você imagina como era o cenário daquele local. Cenário esse que ninguém gostaria de ir até lá, mas Jesus Cristo, indo para uma festa religiosa, ele prioriza e justamente nesse lugar. Esse é um ponto muito interessante do texto. Jesus prioriza e justamente nesse lugar. E aí me fez lembrar de Marcos 2,17. O que leva Jesus a ir justamente nesse lugar? O que leva Jesus a ir nesse lugar é o que Marcos diz, quando Jesus declara, dizendo que ele não veio para os sãos, ele não veio para os santos, mas sim ele veio para os pecadores, ele veio para os doentes. Por isso que Jesus ele vai até aquele lugar. E a palavra de Deus no meu e no teu coração, de fato, ela deve nos motivar a ir para os lugares em que muitos não querem, a enfrentar questões que muitos não querem enfrentar. Às vezes, dentro da nossa própria casa, dentro de um relacionamento com irmãos, ou dentro de um relacionamento com amigos, ou dentro de um relacionamento de namoro, noivado, seja lá o que for, dentro de algum relacionamento, existem problemas, existem situações que nós preferimos não enfrentá-los. Nós preferimos deixá-los até que um dia aquilo possa se resolver. Mas nós esquecemos que o tempo todo na nossa vida nós estamos lidando com uma coisa chamada pecado. Ele é a raiz de todo o problema que nós enfrentamos. É a raiz de todos os nossos problemas. Você não discute com alguém porque você simplesmente divergiu de uma ideia ou outra. Pode acontecer. Mas às vezes ali é bom ir a fundo, porque às vezes ali pode ter alguma coisinha a respeito de um orgulho, de uma posição, um sentimento do teu coração. Talvez alguma coisa na minha vida e na sua vida que nós estamos
estamos fazendo hoje, precisamos olhar, e por isso que eu botei cura profunda, porque eu e você precisamos olhar todos os dias para dentro do nosso coração, e no mais íntimo, e ver a possibilidade de encontrar ali algo que esteja fora da vontade de Deus. Então Jesus Cristo decide ir até aquele lugar, porque a Bíblia diz que ele chora com os que choram. Ainda que ele se alegre com os que se alegram, ele tem prazer, ele prioriza chorar com aqueles que choram. Ele prioriza ir em direção àqueles que dependem dele exclusivamente. Daquele que não vê mais situação alguma que possa mudar a sua vida. E o texto diz, em Marcos 17, que ele não veio para os santos. Ele usa essa expressão, porque muitas pessoas naquela época se julgavam ser pessoas boas, pessoas que se separavam das outras pessoas por se julgarem ser melhores. Então ele falou, não vim para essas pessoas que pensam dessa maneira, eu vim para aqueles que de fato estão esperando um milagre jogado nos cantos. São pessoas esquecidas e maltratadas, pessoas que às vezes nós até esquecemos que existe, mas Jesus ele não esquece. Quando eu estava lendo esse texto, pensando um pouco, lendo e consultando um pouco sobre esse lugar, me veio à mente, não sei se alguém já ouviu falar ou conhece, em Itaboraí, mais precisamente em Venda das Pedras, não sei se alguém aqui conhece aquela região, um lugar chamado Reta Velha. Eu já falei isso para vocês, foi onde eu nasci, morei durante um tempo da minha vida. Você indo daqui para lá, depois do centro ali de Venda das Pedras, você chega até a entrada da Reta Velha. Tem um grisolão, uma reta. Hoje um lugar tomado por bandido. Você vira na esquerda, você entra para a Reta Velha, você virando à direita. Antigamente tinha um portão grande, como se fosse um condomínio, e ali era um lugar que se chamava Colônia de Leprosos. Alguém já viu, já ouviu falar? Não, né? Só eu que morei na Reta. Graças a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, no período em que eu morei lá, era um lugar fantástico. A gente quase botou o nome de Éden, porque era muito bacana, a gente curtia, ficava a noite toda, enfim. Isso há muitos anos atrás, não tinha nada disso. Todas as vezes que eu acordava, eu ia a pé para a escola, e eu passava em frente a esse local. Sempre passei em frente a esse local. E eles, muitos homens e mulheres, ficavam agarrados na grade. Imagina uma grade grande, eles ficavam ali segurando, e todas as pessoas que passavam, eles estendiam a mão para receber alguma coisa. E de fato, você via o braço, o corpo, alguma parte do rosto machucado. De fato, a lepra mesmo inserida ali no corpo deles. Era uma imagem horrível. Isso ficou gravado na minha cabeça, na minha mente. Eu era novo, eu era muito novo, e quando eu estava indo para a escola, era um lugar que as pessoas tinham medo de passar, ainda que eles ficassem com as mãos estendidas, as pessoas não se aproximavam, não chegavam perto, e existia alguns momentos dessas pessoas conseguirem fugir dali. Então era um alvoroço no local, porque um leproso fugiu da colônia. A ponto, às vezes, de você chegar na escola e você ter a notícia, olha, um leproso saiu, a escola era próxima, uma pessoa fugiu ali do leproso, então fiquem atentos, não cheguem perto. Era dessa maneira que a gente vivia há muitos anos atrás, quando eu morava ali na época. Então é um lugar, irmãos, você imagina como não deveria ser isso. E Jesus vai naquele lugar, e a Bíblia diz que ele vê aquele homem. Ele olha para aquele homem. Ele está ali, ninguém sabe quem ele era, ninguém imagina que ele vai chegar ali e vai fazer uma cura. Mas ele decidiu ir até aquele homem. Uma outra coisa que revela para mim e para você, que isso é óbvio para todo cristão, saber que Jesus Cristo, ele é o primeiro que vê o homem. O homem não tem condições de ver a Jesus. O homem não tem. Conversão é milagre de Deus. Não pode ter sido de outra maneira. Porque se foi de outra forma, eu tenho certeza que esse negócio não é firme. Em algum momento ele vai cair.
Agora, quando há uma conversão genuína, uma ação de Deus na minha vida, na sua vida, logo isso vai dar fruto, isso vai continuar durante toda a sua vida. Você vai ter comunhão com Cristo. Então, quando Jesus chega naquele lugar, é Ele quem vê aquele homem, não aquele homem que o reconhece. Isso é um outro ponto. Para mim e para você, quando nós estivermos vivendo o Evangelho, quando nós pensarmos no Evangelho a respeito de outras pessoas, é que a gente não seja indiferente ou impaciente, ou talvez julgue, ou seja, já falei, já orei, então não adianta. Não. Continue orando, continue falando, até que um dia Deus vai abrir os olhos daquela pessoa e vai fazer com que ele o reconheça. Lembre-se que quantas vezes eu e você talvez falando, caramba, eu falo tanto do Evangelho para fulano, lá em casa é assim, mas incrível, como é que pode? Ele não percebe, ele não vê. Irmãos, continua falando, continua mostrando Jesus Cristo através da sua vida, do seu jeito de viver com o Senhor, que na hora certa, no momento certo, sendo da vontade de Deus, Ele vai fazer com que essa pessoa tenha os seus olhos abertos. Jesus Cristo então chega até aquele lugar. Nesse encontro, eu queria agora partir para a minha conclusão e tirar justamente algo que eu acabei achando aquele tema. Jesus sabe de coisas na vida do homem que ele não sabe. Isso é um fato. Jesus está diante de uma situação em que, para aquele homem, ele sabia muito bem o que ele queria. Ele tinha desenhado na sua cabeça a possibilidade de um dia ser curado, para que muitas coisas na sua vida voltassem a funcionar, voltassem a existir, e ele voltasse a viver, ter uma vida feliz e digna como todas as pessoas. O sonho dele, de muitos que estavam ali, era um dia sair daquele lugar, não ficar ali para sempre. E ao sair daquele lugar, eu tenho certeza que muitos deles tinham vários planos na sua vida. Talvez voltar para a sua família, voltar a ter os amigos que tinha antigamente, a frequentar alguns lugares, talvez muitos até mesmo em ir ao templo nos dias de festa. Eles tinham alguma coisa na sua mente. Jesus Cristo sabia algo além disso. Jesus não só sabia que eles tinham esses desejos, mas ele sabia que na alma daquelas pessoas existia uma sede muito maior, que era a cura do seu pecado. Era a cura daquilo que não só o levaria para uma vida digna, mas também que o levaria para diante de Deus. Porque não adianta você viver nesse mundo com uma vida digna, sendo feliz, tendo sua família, porém, a sua alma ainda usufruindo de pecado, de uma vida distante de Deus. Então Jesus Cristo encontrava aquele homem, ele sabe daquilo que ele necessitava. E não adiantava ele dizer para ele, olha, eu estou aqui, mas ninguém me leva, ninguém consegue me colocar lá. Jesus falou, olha, a ideia não é essa. A questão aqui não é quem pode, ou a hora que você chegar na água. A questão aqui é a tua alma, e é nela que eu vim atuar. Então ele revela para Deus, para Jesus, aquilo que, aos olhos dele, era a solução do seu problema. Era onde ele tinha colocado toda a sua esperança. Então, o dia que eu chegar, meu Deus. Sabe aquela coisa que você fala assim, o dia que Deus me curar, eu vou fazer isso. Isso não combina com o Evangelho. Não sei se vocês já ouviram alguém dizer, tem pessoas que acabam, o dia que isso acontecer na minha vida, eu vou fazer assim. Só que, o que Jesus está dizendo para ele é o seguinte, se eu não te curar, se eu não perdoar os seus pecados, o que vai acontecer é o seguinte, eu vou te curar. Você vai achar que aquilo que você esperava foi feito. Bacana para mim, bacana para você, mas não para mim, porque o meu propósito não é esse. Eu vou te curar, você vai sair daqui, você vai ficar feliz,
você vai continuar, vai voltar para sua família, você vai voltar a uma vida social, mas logo, logo, as frustrações da vida vão tomar o teu coração. Você está dizendo que se eu te curar, você vai ser a pessoa mais feliz do mundo. Mas eu estou te dizendo que se eu não chegar até a tua alma e perdoar os teus pecados, essa alegria, daqui a 1 semana, 2 semanas, daqui a 1 ano, ela vai acabar. Você está dizendo que se eu te curar, você vai ser o homem mais satisfeito com o seu trabalho, você vai ser o homem mais satisfeito com a sua família. Mas eu quero te dizer que se eu somente te curar, essa satisfação com a família, essa satisfação com o emprego, vai durar alguns meses. Por isso, essas coisas que o nosso coração coloca para fora, eu e você precisamos fazer um exercício de ir lá dentro e ver se de fato é fruto do pecado ou não. Porque talvez hoje a minha atitude e a sua atitude, ainda que cristãos, esteja sendo baseada em um pecado. Não estou dizendo que você esteja em pecado, mas há um pecado que gera em você esse sentimento, gera em você algumas atitudes que não condiz com a palavra de Deus. Então ele veio justamente para ir até o problema principal e efetuar a cura que nós precisamos, que é a cura profunda, é a cura dos nossos pecados. Então quando Jesus chega para ele, ele diz o seguinte: olha, o seu problema não é simplesmente a sua cura física. O seu problema não é o seu físico. Você está ali jogado no chão. Jesus está dizendo: eu entendo os seus problemas, eu conheço o que você precisa e eu vou chegar até ele. Eu vou chegar até ele. É isso que Jesus faz quando ele encontra o homem. É isso que Jesus faz quando ele vai em direção a alguém cujo propósito é revelar para ele Deus, é revelar para ele o Pai. Ele fala: eu vou chegar até você. Mas perceba que o problema principal da sua vida não é esse. O problema principal da sua vida é o pecado. E eu vim aqui hoje para te perdoar. Eu vim aqui hoje para não só curar o seu físico, mas acabar de vez com aquilo que te separa de Deus. Aquele homem sairia daquele lugar sarado, curado, mas ainda assim, diante de Deus, ele era visto como alguém que precisava de cura. Ele ainda teria dificuldade de chegar diante de Deus, porque ele não tinha sido perdoado. O homem que simplesmente procura Deus por questões dessa vida, ele não consegue chegar diante de Deus. O coração ainda está inclinado para as coisas desse mundo, logo ele não consegue chegar diante de Deus. Se eu puder andar, tudo fica bom. Se eu sair daqui, eu vou ficar feliz. Mas esse não era simplesmente o propósito de Jesus. Jesus, então, deixa claro para essas pessoas, para esse tipo de cenário, que as pessoas que pensam assim, elas estão enganadas, elas não vão a lugar algum. Se você está aqui hoje, você lida com questões da sua vida, não enfrentando esses pecados, às vezes, que acometem a mim e a você, nos fazendo ter pensamentos, ter atitudes, ter uma maneira de pensar, de falar. É muito importante que a gente encare essas questões, entendendo que só Deus pode curar essas coisas na nossa vida. Só Ele. Então, pega a situação, pega o problema, pega aquilo que está hoje dentro do teu coração e coloca diante do Senhor. Isso aqui é o fruto de um pecado, eu não estou conseguindo reagir quanto a isso, então, por favor, cura esse pecado da minha vida para que eu possa caminhar, para que eu possa passar de fato. Por que Cristo então, por que Jesus então, ele vai ali, não só cura a vida aqui não, mas ele também perdoa os seus pecados? Porque quando você chega diante de uma situação em que você precisa de uma cura profunda, diante do Evangelho, o Evangelho diz que essa cura profunda é o perdão dos pecados.
E Deus sabe daquilo que eu e você necessitamos, Deus sabe do que as pessoas precisam. Por que Ele cura o pecado então das pessoas? Porque Ele sabe que essa é a maior necessidade da alma do ser humano. Ele não faz outra coisa, ou Ele não para simplesmente em uma cura física. Ele vai até o perdão dos pecados quando Ele quer que essa pessoa chegue até o Pai. Ele não para simplesmente em uma simples cura, uma simples mudança de vida. Ele vai até o perdão dos pecados. Jesus sabe de fato o que aquele homem precisava, Ele realiza e Ele faz aquilo que nenhuma outra coisa poderia fazer. As águas, ainda que Ele conseguisse chegar naquelas águas, Ele não chegaria aonde Ele, como ser humano, precisava chegar, que era ser perdoado dos seus pecados. Ficou ali bastante tempo, uma vida muito ruim, mas ele não só recebeu a cura, como também teve o seu pecado perdoado. Para encerrar, apóstolo Paulo vai dizer que Jesus Cristo, ele faz uma declaração, eu não me recordo aqui o texto, mas ele faz uma declaração que Jesus Cristo subiu aos céus assim como ele desceu. E ele está falando que Jesus Cristo, pelo fato dele ter subido, voltado de um lugar onde ele estava, significa que ele desce. E chegar até a cruz é ir até as profundezas da vida em que um homem pode estar no seu sentido mais horrível da vida. É como, talvez numa expressão, é como se Jesus Cristo fosse ao inferno e tirasse o homem de lá. A ideia de Jesus ir até aquele lugar horrível e se encontrar com aquele homem foi justamente o que ele fez mais tarde ao ir até a cruz. Ele vai num lugar mais terrível da vida para perdoar o meu e o seu pecado. É isso que Jesus Cristo faz quando ele decide ir ao encontro de alguém. Lembre-se que pela pessoa que você está orando, pela pessoa que tanto você busca ao Senhor, para que um dia Deus tenha misericórdia da vida dele. Lembre-se que isso é uma atitude de alguém que deixa a tua glória e vai até o inferno para resgatar aquele perdido. Eu estou falando isso para que o seu amor por Jesus Cristo, ele aumente cada dia mais, por saber aquilo que ele é capaz de fazer pela vida de uma pessoa, e por aquilo que ele faz pela minha vida e a sua vida, quando ele entende que existe pecado no meu e no seu coração, impedindo a gente de viver contente, felizes com aquilo que ele está fazendo. Que Deus nos abençoe. Queria chamar os músicos, nós vamos orar. Eu achei que eu não tivesse anotado, mas o texto aqui, se você quiser ver depois, Efésios 4:9, você vai ver Paulo falando a respeito disso, que Deus desce às profundezas do abismo. Jesus desce às profundezas do abismo. E aquele cenário era um cenário de degradação, de uma vida final para aquelas pessoas que estavam ali esperando um milagre, que talvez nunca fosse acontecer por aquelas águas. Mas Jesus então decide lá, e ele decidiu um dia vir ao meu encontro, ao seu, e ele tem ido ao encontro de muitas pessoas. Nós, como igreja, precisamos entrar nessa luta, intercedendo, orando, para que Jesus Cristo esteja fazendo esse caminho, passando na minha casa, na sua casa, passando na casa dos nossos amigos, e encontrando ali pecadores precisam ser perdoados, assim como um dia ele nos encontrou. Eu vou orar e logo depois nós vamos ceiar. Pai querido, obrigado por essa manhã, por esse dia, obrigado pela tua palavra, obrigado pela oportunidade que nós vamos ter agora de ceiar, comer os elementos da ceia. Obrigado por nos proporcionar, Senhor, esse momento tão maravilhoso,
de estar à mesa contigo, lembrando da tua morte e ressurreição, lembrando de que, assim como o Senhor morreu na cruz e ressuscitou e chegou novamente até os discípulos, o Senhor também foi até aquele lugar horrível, curou a vida daquele homem. Ele não sabia quem o Senhor era, mas logo depois o Senhor o encontrou no templo e ele descobriu que o Senhor era Jesus. O Senhor vai até aquele lugar, cura ele, e depois faz questão de vê-lo novamente, de se apresentar para ele novamente e dizer: olha, não peques mais. Não peques mais. Que nós possamos todos os dias entender que nós fomos chamados para não pecar. Mas pelo fato de termos um corpo, Senhor, ainda pecaminoso, nós te pedimos em nome de Jesus Cristo, possamos nos arrepender todos os dias dos nossos pecados, principalmente daqueles que nós não sabemos, ou que às vezes julgamos não ser pecado, mas que o Senhor relembre para nós todos os dias: vai, não peques mais. Então que nós possamos todos os dias buscar ao Senhor, pedindo perdão pelos nossos pecados e saindo, fugindo deles todos os dias, entendendo que te amar, viver para o Senhor é a melhor coisa dessa vida. Pai, que nesse momento, ao comermos do pão, bebemos do cálice, o Senhor possa trazer à nossa mente, ao nosso coração, a alegria de vivermos num reino de um Deus tão grande, tão poderoso, que caminha e vive conosco todos os dias. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pode ser você. Mostra tua graça, fala do amor do Pai, para a paz.
Som. Nós vamos encerrar essa parte. Já quero pedir desculpa aos irmãos pelo horário. Não enxerguei mesmo o relógio. Agora que eu sentei aqui, eu vi. Vou pedir para que você vá lá, tome uma água, um café e volte para cá rapidinho. Nós vamos ter aula do CTM. Então, para que vocês me ajudem, façam isso rapidinho, para que a gente não atrapalhe a aula do CTM. Os irmãos que estão em casa, obrigado por nos acompanhar até agora. Convido você a estar aqui à noite. Se você não puder, que Deus te dê um excelente dia. Tá bom? Vamos lá?